começarmos nossa reflexão desta segunda-feira, conheça os horários e endereços dos nossos encontros. Todas as quartas-feiras, às 14h30, 1 hora de refrigério e esperança. Canções, mensagem, oração por imposição das mãos e unção com óleo. Um tempo restaurador no endereço da Rua Santos Dumont 2001, nos fundos das lojas Americanas. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, Pacto de Fé. Você vai se emocionar com os lindos testemunhos dos milagres que Jesus faz. Motivação, fé e direcionamento divino. Na Avenida Gaspar Ricardo 88, próximo ao Big e Rodoviária. Aos domingos, 2 encontros que farão diferença em sua família. Muito louvor, inspiração e bênçãos de Deus, às 10h45 e 19h30. Igreja Missionária Central, Avenida Gaspar Ricardo 88, fone 44 3027 0734. Uma estrutura para atender toda a família. Agora, pare e pense na construção de uma vida melhor com o pastor Jacó Vieira. Graça ou dívida? Nosso caminhar com Deus acontece em um processo. É um fato. Certas verdades logo serão percebidas, mas também é verdade que em determinados momentos, em outras ocasiões, nós demoramos um pouco a mais, o que é lamentável, pois nossa demora no aprendizado daquilo que Deus está querendo nos ensinar, nos faz desperdiçar tempo e oportunidades preciosas, oportunidades divinas. Por exemplo, eu descobri que o enfoque da minha mente por anos, mas por anos mesmo, foi mais no quanto eu era devedor a Deus, pelo amor que Ele demonstrou a mim, a misericórdia dEle a mim, a ponto de eu ignorar a graça divina concedida a mim. Minha concentração era mais na dívida que o pecado causou do que da minha dependência da graça que Deus gratuitamente me outorgou. Eu percebi que chegava perante Deus com um sentimento negativo, chegava tendo nas mãos a lista dos meus erros, dos meus pecados já confessado e abandonado, que também já tinha sido perdoado, e eu me esquecia da graça divina que Ele havia me ofertado, que Ele havia me concedido. Eu curtia mais a dívida do pecado do que o amor diariamente concedido por Deus. O conteúdo da minha fala era a ladainha da culpa e não o conteúdo da adoração, da liberdade concedida pela graça divina. Mas Deus, com a sua bondade, uma bondade sem limite, com a sua voz terna, mas sem deixar de ser firme, Ele me alertou. Pense na graça que o meu amor concedeu a você e não nos erros que você cometeu. Valorize minha graça ao invés de valorizar seu pecado. Tire os olhos de você e coloque os seus olhos em mim. Não anule a graça que lhe dei, focando os erros que já lhe perdoei. O Espírito Santo prontamente trouxe à minha mente um texto bíblico que fez uma diferença muito grande, que é Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Agora, veja o verso 14. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Foi nesse momento que eu compreendi que a graça divina
havia me dado perdão, anistia e vida. A graça divina havia cancelado a minha dívida na cruz de Jesus e agora eu não era mais devedor. E esta convicção, gerada pelo Espírito Santo, ela me dizia: pare de pensar na dívida e adore o seu benfeitor. Coloque seus olhos na graça que te libertou, Jacó, e não no pecado que um dia lhe escravizou. Eu posso confessar que uma vida livre brotou dentro de mim. E então eu passei a perceber que viver pensando nos erros do passado despreza a vida perdoada que Deus em Cristo nos concedeu. Pensar na graça traz a liberdade. Pensar no pecado gera prisão e culpa. Portanto, amigo e amiga, avalie. Qual é o seu enfoque na vida? Você fundamenta a sua existência na força do pecado ou no poder libertador do amor de Deus, na graça perdoadora de Deus? O pecado escraviza, a graça divina liberta. O pecado nos faz devedores, a graça divina nos constrange a depender mais do amor divino, daquele amor que um dia nos libertou. Portanto, corra para Deus. Venha para os braços da graça divina. Mantenha os seus olhos no grande amor que nos ama o Pai, a ponto de dar o direito de sermos feitos seus filhos. Usufrua desse amor, usufrua do amor divinal e dependa dele para hoje, para amanhã e para sempre. Fique com a graça divina e você vai perceber que a graça divina, ela nos liberta do poder do pecado. Pense nisso e viva melhor. Pai Celestial, obrigado por ter aberto os meus olhos, de que o enfoque da minha vida não é o poder do pecado, mas é a força da graça, a graça que me libertou. E que, portanto, agora eu não preciso mais obedecer às ordens do pecado. Eu não preciso mais prosseguir, Senhor, na contramão da libertação. Quando eu aceito a graça, o pecado perde a força e também não tem mais condenação sobre a minha vida. Eu oro, Senhor Jesus, pela cura dos enfermos. Esta pessoa enferma agora, põe tuas mãos, Senhor, e cura. Eu peço o consolo divino para as pessoas enlutadas, aqueles que choram a morte de alguém. Peço a restauração a favor dos acidentados, aqueles que estão num tratamento prolongado de uma enfermidade. Cura, Jesus. E também eu peço a libertação daqueles que estão perturbados pelo mal, que o poder de Deus haja agora com cura, com libertação, com bênção, com prosperidade na vida de cada um. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amigo, quero convidar você, minha amiga, para quarta-feira, às 14h30, uma hora de esperança e refrigério na Igreja Missionária, na Rua Santos Dumont, 2001, no fundo das Lojas Americanas, às 14h30, nesta quarta-feira. E na quinta-feira, o nosso pacto de fé na Avenida Gaspar Ricardo, nas proximidades da rodoviária, e uma grande multidão comparece às 19h55, onde os milagres de Deus acontecem, uma palavra orientadora para cada dia. Vou deixar o telefone para você entrar em contato conosco. Olha, Deus está na nossa frente nessa semana. Vamos juntos. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Digam todos, graças a Deus.